uma palavra que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo. Há algum tempo Deus vem falando isso comigo. Por quê? Como pastor, eu atendo muita gente. E uma das coisas que a gente observa ao longo dos anos é que as pessoas passam por situações adversas. Um problema no casamento, um problema financeiro, um problema de saúde. E chega num momento, as pessoas não têm coragem de dizer, de declarar isso, mas elas deixam muito claro que aquilo que elas estão passando não é justo. Ninguém tem coragem de dizer, mas você vê isso muito claro. Para elas, Deus errou, Deus falhou, Deus não poderia ter deixado aquilo acontecer. E essa mensagem de hoje é exatamente isso. Deus não errou. E eu quero te mostrar isso na palavra, porque eu sei que isso vai destravar algo muito poderoso na sua vida essa noite. Deus não errou, e eu vou te mostrar isso na Bíblia. Você conhece a história de Jacó. Deus chama Abraão e diz: vou te abençoar, de você eu vou fazer uma nação poderosa, você e toda a descendência sua, todas as nações da terra serão abençoados através da sua vida, você será uma nação poderosa. E essa bênção de Deus, que Deus deu a Abraão, é transferida ao seu filho Isaque. Isaque casa com Rebeca. Rebeca fica grávida de gêmeos. Esaú nasce primeiro, Jacó nasce depois. A bênção do patriarcado, a unção dessa nação poderosa estava sobre a vida de Esaú. Creio que você conhece a história. A Bíblia diz que Jacó está ali fazendo um guisado, lentilha com carne para comer. Esaú chega da caça, cansado, com fome, e diz: me dá um pouquinho. E o irmão diz: não, se você quiser, então me vende sua primogenitura. Gente, pelo amor de Deus, são dois irmãos. O irmão está ali fazendo comida e diz: não, não vou te dar um prato de comida, um pouco da comida. Isso não existe, isso está errado. E aí ele diz: para que me serve primogenitura se eu morrer? Tá bom, é seu. Passado um tempo, Isaque estava perto de morrer e diz: Esaú, prepara uma caça, traz para eu comer, porque hoje eu vou te abençoar. Transferir a bênção de Abraão, que estava sobre Isaque, viria sobre Esaú. E ele vai caçar. Jacó fica sabendo, mata um cordeiro, faz ali, coloca bastante pelo no braço, porque o irmão era peludo, o pai estava cego, velho. Ele chega atrás: pai, aqui a tua comida. E o pai começa a comer, pega, vê que é Esaú, e abençoa. A bênção de Abraão, a bênção de Isaque, ele transfere sobre Jacó, que enganou, que mentiu. E quando Esaú chega, ele diz: o que aconteceu? Quem que eu abençoei? Ele diz: meu irmão Jacó, ele me enganou, ele roubou. Gente, olha para mim, está certo ou está errado o que Jacó fez? Pelo amor de Deus, gente, vocês não sabem? Ou vocês são da turminha de Jacó? O cara não tem coragem de dar um prato de comida para o irmão. Vai lá, coloca pelo no braço para passar pelo irmão. Mente. E hoje o que a gente diz? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que loucura!
Está errado isso. Deus não errou quando escolheu Jacó. Há muitos anos atrás eu estava conversando sobre isso com meu sogro, médico. E a gente estava conversando sobre esse assunto. Ele diz: não, mas espera aí, deixa eu te explicar. Eram gêmeos diferentes. Então havia 2 placentas. O óvulo estava na trompa, o espermatozoide veio, fecundou. O óvulo fecundado vem, entra no útero, no colo do útero ele cola para formar a placenta para o bebê desenvolver. Outro óvulo na trompa fecundou. Sai da trompa, quando chega para colar, já tinha um colado. Ele desce e cola mais embaixo. E forma as 2 placentas e elas crescem. Então, quem nasce primeiro foi fecundado em segundo. E o que nasce em segundo é o primogênito que foi fecundado primeiro. Então Jacó sempre foi o primogênito. Mas antes de nascer, olha a palavra que Deus dá a Rebeca, para que houvesse paz no coração. Gênesis 25, 23. 2 nações, Rebeca, estão no teu ventre. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte que o outro. E o maior, o mais velho, servirá ao menor. Ou seja, Deus traz uma palavra a Jacó. Agora vamos lá para a vida de Esaú. Ele vendeu o direito dele, que Deus deu a ele, por um prato de comida. O irmão fez errado, ele fez muito pior. Ele desconsiderou e desvalorizou aquilo que Deus deu a ele, que era eterno. Vamos lá para Jacó. A Bíblia diz que Jacó, quando está indo viajar sem dinheiro, sem nada, dorme, põe uma pedra como seu travesseiro. Quando acorda, diz: Deus, se o Senhor for comigo nessa jornada e me trouxer de volta, e me abençoar e me guardar, tudo que o Senhor me der, te darei o dízimo. E ele faz um pacto com Deus. Jacó, quando está voltando com a sua família, ele entra no vale e ele para e luta com Deus a noite toda e diz: eu só saio daqui se o Senhor me abençoar. Eu não te deixarei até que o Senhor me abençoe. Olha o coração de Esaú, despreza a primogenitura de Deus. Olha o coração de Jacó, mentiroso, errou, pecou, fez tudo o que vocês fazem quase todos os dias, mas ele tinha um coração sincero. Ele vai diante de Deus, ele luta com Deus, ele se arrepende e a bênção de Deus vem sobre Jacó. Deus não errou. Deus não erra. É impossível Deus errar com você. A viúva de Sarepta, uma mulher pobre, sem marido, com um filho pequeno. O profeta vem e Deus diz: vai até Sarepta, porque eu mandei uma viúva cuidar de você. 3 anos de seca, 3 anos essa viúva vai cuidar de você. Chega em Sarepta, encontra uma viúva pobre, com um filho pequeno. O que você tem? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo, vou assar, peguei essas lenhas aqui, vou dar uma parte para o meu filho, vou comer uma parte, e vamos esperar a morte. O profeta, gordo, forte, corado, bonito, vai lá, faz o bolo, mas traz para mim. Deus disse que você ia me sustentar, então eu quero o bolo para mim, não para você e para o teu filho. Gente, imagina alguém filmando isso e postando na rede social. Acabou a igreja, ninguém vai na igreja daquele profeta, vai ser cancelado. Fala sério, o que o profeta fez, está certo ou está errado? Gente, vocês não respondem por quê? Velho, gordo, tomando o único bolo de uma viúva pobre com uma criança pequena, pelo amor de Deus, está certo ou está errado isso? Está errado. A Bíblia diz que quando ele come,
Ah, você tem que entender isso. Olha o segredo. E disse o Senhor ao profeta: vai até Sarepta de Sidom, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Aí eu fico imaginando o que não está escrito. Deus em algum momento apareceu para aquela viúva e disse assim: olha aqui, estou mandando o profeta Elias aqui. Os próximos 3 anos não vai ter plantação, colheita, comida, água, não tem nada. Sustenta ele, eu estou te pedindo. O que essa mulher fez? Senhor, eu tenho um pouquinho de farinha. Não, ela não disse. Senhor, eu tenho um pouquinho de azeite aqui, eu tenho meu menino, eu não tenho marido. Não. O que essa mulher fez? Sim, Senhor. Se o Senhor mandou, a circunstância é o contrário de tudo isso, mas eu farei, porque debaixo da tua palavra eu vou prosperar. E quando ela pega aquilo que ela tinha tudo e ela dá ao profeta, aí ela acessa um princípio poderoso e ela destrava algo, uma prosperidade sobre a vida dela. E a Bíblia diz: não faltou farinha na panela, nem azeite na botija por 3 anos. Foi a viúva mais próspera de todo o período de seca. Tinha comida para ela, tinha comida para o menino, tinha comida para o profeta, tinha comida para as vizinhas, para os amigos, tinha comida para poder trocar por outro tipo de comida. Ela não questionou, ela apenas disse: sim, Senhor, se o Senhor mandou, então eu vou fazer. Como? Não sei, mas se o Senhor disse, vai acontecer. E ela faz e se torna a viúva mais próspera. Deus só queria uma coisa: prosperar aquela viúva no tempo de seca. Deus não errou. Deus não erra, não tem como ele ter errado. Não existe possibilidade de Deus errar. Vamos lá para Davi. Gente, pelo amor de Deus, Davi, no Facebook, vendo foto de mulher pelada. Nem sei se tem foto de mulher pelada no Facebook. Tem foto de mulher pelada onde? Em qual rede? Teve um ali que se segurou para responder. Brinca comigo para vocês verem. E aí ele está lá, a mulher é casada, ele liga e marca um encontro, um date. Vai lá, fica com a mulher liga para ele e diz: estou grávida. Deu ruim. Meu Deus, isso vai sair no G1, estou no sal. Meu governo vai para o pau agora. Chama o marido dela da guerra, manda ele para casa, vai descansar. Vai que ele vai para casa e o corno manso acha que o filho é dele. O cara não dorme em casa, ele diz: agora, hein? Só matando. Manda ele de volta e manda matar. Pelo amor de Deus, gente, está certo ou está errado? O que eu quero te mostrar? Homens que erram, homens que pecam, mas homens que têm o coração quebrantado e se arrepende diante de Deus. Ao invés de você julgar o cisco no olho dos outros, olha para a trave que está no teu e cuida da tua vida, dos teus pecados, dos teus erros, das tuas iniquidades, e se arrependa diante de Deus. Aí vem Deus e diz: Davi é homem segundo o meu coração. Como, gente, pelo amor de Deus? O cara adultera, o cara engana, mata. Mas quando o profeta Natan chega e diz para ele que ele estava errado, aqui está a diferença. Ele não justificou, ele não explicou, ele não questionou. Ele escreve o Salmo 51. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos.
Contudo, tu serás reto no teu julgar e justo no teu falar. Aquilo que o Senhor disser, eu farei. Ele simplesmente se arrepende, ele vai para diante de Deus, ele entra em jejum. A criança que ela ficou grávida morre, ele se levanta arrependido, ele tenta consertar diante de Deus e diante dela, e conserta. E ele traz ela e diz: a partir de agora você será minha esposa. E ela fica grávida, ele diz: e o teu filho será meu sucessor. E ela dá à luz a Salomão, e Salomão passa a ser o sucessor. Ele se conserta diante de Deus, ele se conserta diante dos homens. Ele não fica explicando, ele não fica justificando, ele se arrepende, ele rasga o coração, ele vai diante de Deus. Você olha a aparência, Deus olha o coração. Deus não errou quando chamou Davi para ser o rei sobre Israel, e diz: esse é um homem segundo o meu coração. Deus não errou, não tem como Deus errar, querido. Você precisa entender isso. Uma mulher cirofenícia, que não era judia, com problema com a filha dela, vem diante de Jesus e diz: Senhor, faz alguma coisa, salva minha filha. A Bíblia diz que Jesus nem olha para ela e diz: eu não vim para vocês que são pagões, eu vim para a casa de Israel, para os filhos de Deus. Ela diz: eu sei que eu não sou crente lá da embaixada, eu sei, mas Senhor, faz alguma coisa pela minha filha. E Jesus dá uma resposta que, olha, eu vou dizer que aqui, que aí na internet, seja onde for, qualquer um hoje viraria as costas, ia embora e nunca mais voltava na igreja, nunca mais falava com o pastor, queimava o filme dele para o resto da vida. Jesus olha para a mulher e diz assim: ei, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus chama ela de cachorrinha. Você tem ideia? Se você ouvisse isso, no meio de um problema e de uma crise, Deus não errou. Deus, na pessoa de Jesus, não tem como ele errar. Quando Deus fala isso para aquela mulher, ele não errou. Pastor, pelo amor de Deus, a mulher está com problema, ela veio pedir para ele chama ela de cachorrinha. Presta atenção. Aquela mulher, ela olha para ele e diz: Senhor, eu não sou crente lá da embaixada, mas eu reconheço o Senhor como meu único Salvador, e eu sei que só o Senhor pode mudar a história da minha família. Eu nem preciso do pão, que é dos filhos que estão lá na embaixada, mas o farelo que cai da mesa, que os cachorrinhos lambem no chão, é o suficiente para mudar a história da minha família. Você sabe o que ela estava dizendo? Eu não sou do teu povo, mas eu creio em ti como Messias. Eu não sou do teu povo, mas eu tenho uma fé inabalável, tão grande, que eu nem preciso de tudo, é só o resto que cair, é o suficiente para mudar a minha história. Jesus para e olha para o povo de Israel e diz: ei, povo da embaixada, ela não é crente, ela não vai lá na igreja, mas a fé dela é maior do que todos vocês. E aquela mulher não só tem a bênção de ter a filha curada, mas ela se torna referência de fé. Quando o Senhor libera aquela palavra para ela, uma cachorrinha, ele não errou, ele estava moldando a fé daquela mulher e mostrando ao povo dele que existem pessoas que não faz parte, mas está lá fora e tem uma fé em Deus muito maior do que quem está aqui dentro. Deus não errou, Deus não erra, não tem como Deus errar. Querido, escuta o que eu vou te dizer hoje. Eu vim aqui hoje debaixo de uma instrução de Deus, e eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Quando Deus escolhe Jacó, meu Deus, ouça isso, guarde o que eu vou dizer aqui, é muito sério.
Quando Deus escolhe Jacó, Ele mente, Ele engana, Ele rouba. Deus não errou. E eu vim aqui trazer uma palavra profética. Quando Deus te escolheu, Ele não errou. Quando Ele te escolheu, quando Ele te salvou, Ele não errou. Ele sabia que Jacó seria um dos 3 patriarcas. Ele sabe que você será alguém grande sobre a terra, que vai honrar o nome dEle, que vai prosperar sobre essa terra, que vai trazer a presença dEle nos lugares aonde você estiver. Você veio aqui essa noite para ouvir uma palavra de Deus. Deus não errou quando te escolheu e te salvou. Ele sabia dos teus erros, das tuas falhas, mas Ele sabe do teu coração e sabe que Ele pode e vai te usar com poder sobre essa terra. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Deus não errou quando manda o profeta na casa daquela viúva. Ei, Deus, o Senhor mandou no endereço errado. Deve ser uma outra viúva que mora do outro lado da cidade, Senhor. Aqui só tem um pouco de farinha, um pouco de azeite. Manda para outra. Não. Deus não errou o endereço da tua casa. A casa que Ele fez você nascer, Ele sabia que era o lugar certo. Pastor, o senhor não sabe quem é meu pai, o senhor não sabe quem é minha mãe. Eu não sei e não quero saber. Uma coisa eu sei: se você está aqui hoje sentado servindo a Deus, é porque o teu pai, com os erros ou os acertos, foi usado por Deus para te trazer nesse lugar. Se ele não fosse como ele foi, bom demais, ruim demais, presente ou ausente, eu não sei, você não estaria aqui hoje. Deus não errou quando mandou aquele marido para você, quando mandou aquela esposa para você. Deus não errou quando colocou esse feto dentro do teu ventre. Os teus filhos não foram mandados. Meu querido, não tem cegonha errando chaminé aqui não. Deus mandou essas crianças, porque esses serão os filhos que serão como flechas na aljava. Eles estarão em volta da tua mesa. Eles serão homens e mulheres de renome sobre a terra, que honrarão o nome da tua família. Deus não errou o teu endereço. Deus não errou o marido, a mulher. Deus não errou a casa que fez você nascer. Deus não errou os filhos que Ele te deu. A bênção de Deus está sobre a sua casa. Meu Deus, alguém será que está entendendo isso? Deus não errou quando Ele chama Davi e diz: homem segundo o meu coração. Deus não errou quando te chamou. Ele sabe dos seus pecados ocultos, que ninguém sabe, mas Ele sabe. Ele sabe das suas falhas, dos seus erros, dos seus medos, das suas iniquidades. Ele conhece, como Ele conhecia. Mas se essa noite você parar de justificar os teus erros, explicar os teus erros, tentar convencer alguém das coisas erradas que você fez e faz, se você parar de tentar se esconder, Deus pega Davi escondido lá no campo, cuidando de ovelha, e coloca sentado no trono. Deus não errou quando Ele te escolheu e te colocou dentro dessa igreja, te colocou nessa cidade. Ele sabia dos seus erros e das suas falhas, mas se o teu coração rasgar diante de Deus, Deus vai te tirar de trás das ovelhas e vai te colocar sentado no trono, no lugar de destaque, no lugar de honra. Deus não errou quando te chamou, porque Ele vai te honrar na tua casa, na tua cidade, na tua igreja, se você rasgar o teu coração, se arrepender, se lançar diante dEle. Ele te honrará sobre a terra. Ele não errou quando te chamou. A Bíblia diz que o teu nome está escrito na coxa direita de Deus. Ele diz que Ele tem sua vida na palma da mão dEle.
Ele não errou. Ele não errou. Ele sabe que você não presta, que você erra, mas Ele sabe que você ama a Deus. Rasga teu coração essa noite, se arrepende, vai diante de Deus. Ele te colocará nos lugares altos, Ele te honrará sobre a terra. Meu Deus, essa palavra tem que ser para alguém essa noite. Essa palavra é para alguém aqui essa noite. Deus não errou quando Ele chama aquela mulher sírio-fenícia e diz: você é uma cachorrinha, você não faz parte do povo. E ela diz: Senhor, eu não preciso de muito, eu só preciso de migalha. É o suficiente para mudar a história da minha vida. Deixa eu te dar uma palavra da parte de Deus. Você acha que você não tem fé? Você ouve o pastor ficar pregando aqui sobre fé, sobre vitória, sobre conquista, e você acha que você não tem. Você acha que você não é ninguém. Você acha que você não é nada. Foi desprezado, é desprezado. Foi humilhado, perdeu nos negócios, perdeu no casamento, perdeu na família, perdeu na carreira. Você, aqui dentro, você acha. Deixa eu te dar uma palavra. O resto que sobrou de fé, pequenininho, migalha dentro de você, é o suficiente para essa noite mudar o teu destino. Porque aquele resto de fé, aquele pouco de fé daquela mulher, foi o suficiente para liberar uma palavra da boca de Deus. Vai em paz, você e a tua casa estão perdoados e abençoados. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui. Deus não errou quando te chamou, e Ele sabia que o resquício de fé que está dentro de você, essa noite, é o suficiente para você arrancar da boca de Deus uma palavra, um decreto de vitória que vai mudar o destino de você e de toda a sua família. Meu Deus do céu, se alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui, se alguém está entendendo, deixa eu te dizer, as feridas se transformarão em testemunho. Meu Deus do céu, a humilhação se transformará em honra, a vergonha se transformará em um nome exaltado sobre a terra, a perda se transformará em prosperidade e abundância, e você vai transbordar sobre outras pessoas. Tu não tomará emprestado, mas emprestará a muitos. Aquilo tudo que aconteceu, Deus não errou. Deus não errou quando permitiu, Deus não errou quando deixou, Deus não errou quando cobrou, Deus não errou quando Ele bateu, Deus não errou quando te escolheu. Porque há um texto em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu chamado, andam segundo o seu propósito. Deus não errou quando te chamou, Deus não errou quando permitiu você passar problema na tua casa, Deus não errou quando Ele te cobrou, Deus não errou quando Ele provou a sua fé. Deus provou a fé daquela mulher sírio-fenícia, e aquilo que parecia uma tragédia na vida dela, vou morrer, não tenho o que comer, se transformou em prosperidade. Deus não errou quando provou a fé daquela mulher sírio-fenícia e chamou ela de cachorrinha. Aquilo fez com que nascesse, rompesse, jorrasse uma fé sobrenatural, e ela arranca da boca de Deus uma palavra que era para o povo dele, mas veio para ela. Eu vim aqui essa noite te dizer algo. Deus não errou na família que Ele te colocou, a esposa que Ele te deu, o marido que Ele te deu, os filhos que Ele te deu, o trabalho que Ele te deu, a empresa que Ele te deu, a carreira que Ele te deu. Ele não errou. Ele não errou quando Ele cobrou, Ele não errou quando Ele permitiu, Ele não errou quando Ele te provou, Ele não errou porque Ele te escolheu para sentar nos lugares altos dessa terra. Ele sabe quem é você e Ele tem um plano. Escuta isso: eu sei os planos que eu tenho para a sua vida, planos de bem, não planos de mal, para te dar aquilo que você sonha. Os meus caminhos são maiores que os seus, os meus pensamentos são maiores que os seus. Tudo isso que você está passando,
Deus está dizendo essa noite: eu não errei, apenas estou te preparando. Recebe essa palavra da parte de Deus. Deus não errou, somente ainda não terminou o que Ele tem para fazer na sua vida. Meu Deus, se coloca de pé. Levanta suas mãos aos céus. Feche os seus olhos e declara: Deus, eu sei, o Senhor não errou. A família que o Senhor me colocou, a dor que eu passei, a espera que eu vivi, o Senhor não errou. O Senhor me conhece. E hoje eu declaro: não vou parar, não vou retroceder, pela fé vou avançar. Não importa, eu creio. Não importa, eu creio. Deus, eu declaro: o Senhor não errou, apenas não terminou o que está fazendo na minha vida. Faz, porque todas as coisas serão para o meu bem. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, em nome de Jesus.